Plano de Voo mais FDC, Especial Indústria, um podcast do Sebrae com a Fundação Dom Cabral. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. Você quer saber como as pequenas indústrias podem ser mais produtivas? Então segue com a gente, porque esse é o tema do episódio de hoje do Plano de Voo. E para nos contar mais sobre esse assunto, o Plano conversa com a pesquisadora do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral, Heloísa Menezes. A Heloísa, além disso tudo, ela é economista, mestre em desenvolvimento agrícola e doutoranda em ciências empresariais e sociais. Seja bem-vinda ao Plano de Voo. Muito obrigada, Alexandra. Coisa boa receber alguém tão potente assim, hein? Com um currículo desse. Opa, um enorme prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. E quem está aqui comigo mais uma vez é meu amigo. Ele que é coordenador setorial do Sebrae RS, Andrei Carleto. Que bom que tu voltou logo, Andrei. Pois é, uma satisfação, é uma honra estar aqui, poder contribuir com todos e fico muito feliz aí, poder voltar e bater esse papo aqui com vocês. Muito bom, hoje eu tenho certeza que vai ser aquele papo cheio de informação boa para os negócios. No spoiler de antes, eu já dei uma ideia sobre o que a gente vai falar hoje aqui no Plano de Voo. Mas antes de trazer as dicas de como as micro e pequenas empresas podem ser ainda mais produtivas, eu gostaria que a Heloísa e o Andrei contassem um pouco sobre o relatório Fatores de Produtividade, que acabou unindo o Sebrae RS e a Fundação Dom Cabral. Nos contem um pouco, vamos começar esse papo já falando de dados, de como está o mercado. Maravilha, então, bom, primeiro, acho que é importante assim, a gente mencionar, né, essa parceria ela nasce a partir de um projeto que é do Polo Sebrae de Indústria, né, aqui do Sebrae Rio Grande do Sul, em parceria com o Sebrae Nacional, né, e também com a Fundação Dom Cabral. Então, são uma série de estudos, né, de direcionamentos, de cenários econômicos, desde ESG, mão de obra, produtividade, né, capital humano, então que aí compõem uma das entregas, digamos assim, né, do nosso Polo Sebrae de Indústria, que está estruturado aí sobre temáticas de ESG, de Indústria 4.0 e competitividade. Então, todos esses conteúdos, eles fazem parte de uma entrega maior, né, e hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre produtividade, sobre competitividade, né, cenários econômicos e como que a gente consegue aí também ajudar as pequenas empresas a competirem melhor nesse mercado aí cada vez mais voraz, digamos assim, né? Heloísa, temos boas notícias para os nossos empreendedores? Temos boas notícias e temos grandes desafios, né? Opa, mas eu acho a métrica perfeita, né? Desafio é sempre bom. Isso. E a gente, para a Fundação Dom Cabral, né, muito importante essa parceria, porque a gente pode ajudar o Sebrae na sua missão de apoiar os pequenos negócios a ter ferramentas, ter insumo para ajudar a projetar vários indicadores, né? Nós utilizamos uma plataforma de forecasting para, junto com análises de tendências, análise de cenário, dar elementos para mostrar o que está por vir em termos, né, de produtividade, de inovação, de competitividade. Então, a gente olhou esse mercado global, as tendências globais, e tentou trazer para a perspectiva de Brasil e, em especial, dos pequenos negócios, né? Então, temos um mundo em constante mudança, é muita mudança com muita rapidez, o mundo todo está sendo transformado cada vez mais rapidamente e criado um ambiente muito complexo, né? Então, entender as alternativas da pequena empresa nesse ambiente cada vez mais complexo, mais ambíguo, é fundamental. Então, a gente trouxe no estudo, além de um diagnóstico, de uma análise de tendências, a gente também trouxe um olhar para o futuro e dicas
para a pequena empresa não só sobreviver nesse cenário complexo, mas também de aproveitar as várias oportunidades que existem nos vários mercados. Eu sempre imagino que às vezes não, acho que quase sempre, né? Tem muita oportunidade que acaba não sendo aproveitada, às vezes por falta de conhecimento. Então, acho que um relatório, né, esse estudo que vocês fazem, ele começa por aí, levar conhecimento para que o empreendedor consiga enxergar novas possibilidades de mercado. Eu acho que o Sebrae tem isso muito claro, né, Andrei? Sim, com certeza, né? E esse relatório ele é o exemplo disso, né? Então ele fundamenta aí um trabalho, né? Ele tem um embasamento muito forte, com dados, né? Com conteúdo, muita pesquisa, muitas horas aí dedicadas por diversos profissionais, né? Então ele é muito relevante e essa, digamos assim, essa absorção desse conteúdo, ela pode ser feita diretamente no relatório, né, disponível nas redes do Sebrae RS, mas E se também alguém não achar, pode ligar lá para o Sebrae também, né? pode ligar lá para o Sebrae que a gente vai conseguir orientar aí a melhor forma de localizá-lo. Mas também, acho que um exemplo, né, de como traduzir isso numa linguagem acessível, que essa é a preocupação, né, que não seja algo tão denso que o empreendedor não consiga traduzir isso para a prática, né. Então, um podcast Legal. como hoje é o exemplo disso, né, um evento que nós realizamos pela manhã foi outro exemplo disso, né, e assim outros desdobramentos que acabam vindo desse relatório principal. Então é a tradução em diversos formatos para aplicação prática no pequeno negócio. Coisa boa. Eu gosto muito dessa palavra e hoje de manhã discutimos isso, né? A importância de traduzir para o pequeno negócio, não só as oportunidades, mas traduzir esse cenário, né, as dificuldades, porque tratar de temas econômicos muitas vezes distancia quem, Sim. né, quem não é economista ou o empresário que não estudou economia. Não é É, economês. não é economista, né? Então a gente tem que traduzir todos esses conceitos, essas tendências, em questões muito práticas, muito objetivas, né. Quando a gente não traduz, cria distanciamento. Então, a gente precisa dar conteúdo prático para o pequeno negócio, né. Então, Legal. como é que lê um cenário macroeconômico, né, cheio de desafios? O empresário pode falar: "Poxa, e agora?", né, muitas vezes pode parecer um cenário sombrio, ele vai sentar e chorar? Não dá, não adianta, né. Os Não, boletos continuam vindo, né, mesmo chorando. continuam. Isso aí. Então, ele precisa ser resiliente, se preparar e captar essas oportunidades, que muitas vezes estão ligadas a uma inovação tecnológica ou ao acesso a uma tecnologia que já está disponível, né. Então, disponibilizar, tornar acessível, muitas vezes o que já está pronto, é uma chave, assim, é um achado muito grande e que traz para próximo da realidade do pequeno empresário uma transformação possível. Possível que nem sempre necessita de muito investimento, né. É, esse é o ponto relevante. Muitas vezes, aí falando em inovação, pesquisa e desenvolvimento, quando você precisa fazer uma inovação, tecnológica, aí sim, você precisa ter muito investimento, você precisa ter pesquisadores, né, cientistas, o que pode parecer muito distante do pequeno empresário. Mas quando você já pega na prateleira soluções disponíveis e muitas vezes até baratas, você transforma a realidade daquela empresa. Você é capaz de mostrar para o pequeno negócio que ele pode inovar de uma maneira simples, fácil e barata. Essa fala da Heloísa, Andrei, me remete a Indy, nos últimos meses aí de 2022 que a gente esteve na Mercopar, e a gente gravou muitos episódios do Plano de Voo. Eu acho que você, se eu não me engano, tu estava comigo quando a gente conversou muito
um episódio inteiro sobre, né, a jornada preditiva, que com pequenos sensores que custam muito barato, menos de R$ 10, então é muito barato mesmo, né? Mudou a realidade de várias empresas, pequenas empresas. Então, essa fala da Heloísa me remeteu muito ao que a gente discutia lá no final de 2022 na Mercopar. Não, perfeito. Acho que é o exemplo mais prático e palpável que a gente consegue, né, assim, materializar. Primeiro, acho que tem um papel fundamental, né, do Sebrae, né, e aí também olhando, seja através da Mercopar ou de outros fóruns, que é gerar essa conexão, né? Então, mostrar para os empresários, mostrar para a comunidade empresarial as possibilidades, né? Olha, se dependendo, se for por esse caminho, tu vai ter esse resultado, se for por esse, tu pode ter outros resultados, conseguir tangibilizar esses investimentos e criar essas conexões, que muitas vezes o empresário desconhece, né? E, por vezes, é um simples sensor que já é algo de prateleira, né, plug and play, vai só conectar ali nas máquinas, ou até mesmo muitas vezes as a service, né? Então tu vai pagar pelo uso daquele sensor durante um determinado tempo, porque o mais difícil é ter justamente esses dados, né, para a tomada de decisão. E um dado já limpo, um dado tratado, né, onde ele consegue identificar esses pontos, sejam preditivos ou de melhorias futuras, né? Então, a tomada de decisão do empresário baseada em dados, né, a partir de tecnologia. Então isso é um papel também do Sebrae hoje, conectar essas empresas de tecnologia com mercados mais tradicionais E a também. prova de que dá para o pequeno acessar também, né? A Heloísa trouxe aqui a teoria, os dados, o que tá, e a gente buscou lá esse exemplo, né, de uma feira enorme. Então, que bom ouvi-los aqui, dá até aquele quentinho no coração, né? Que vão bombar a economia desse país aí, aqui do nosso estado. Entrando um pouco para a gente discutir um pouquinho em alguns temas aí que estão no relatório. O que que vocês primeira notícia aí que vocês querem trazer para os nossos ouvintes, nossos empreendedores e empreendedoras aí, de que temos nesse relatório? Algum número, algum indicativo? A Heloísa, uma pesquisadora, né? Ela deve estar com muita vontade de nos contar isso. Tá bom, vamos começar aqui. A gente faz um bate-bola com Andrei, né? Perfeito. Acho que a primeira colocação importante é de que a gente não pode ver produtividade ou competitividade de uma maneira simplista. Precisamos traduzir de maneira simples o que isso significa, mas abordar ou tentar atacar os problemas de produtividade que nós temos no Brasil nunca será uma abordagem simples, Com certeza. porque não depende de um fator isolado ou de poucos fatores isolados. A produtividade depende de questões macroeconômicas, depende de ambiente de negócios, depende do nível de tecnologia e de inovação aplicada na economia, nas empresas. Tem um alto grau de dependência de investimento em máquinas e equipamentos, né? Andrei citou aqui, não de um investimento em máquina e equipamento, mas de incorporação de uma inovação nos sensores que produz dados, né? Ou que é capaz de ler dados. Então, assim, há até aspectos culturais. Por exemplo, tem economias que têm uma cultura mais voltada ao trabalho, Certo. outras menos. Então, isso tudo impacta na produtividade, né? A qualificação dos trabalhadores, a própria qualificação dos gestores. Então, o primeiro recado é esse: falar de produtividade significa tratar de um assunto complexo. Então não é só você que está achando que é complexo, não é só na sua empresa, né? Isso é geral, global, podemos dizer, né, Heloísa? Sim, a gente precisa ver e tratar todos esses aspectos. E o tratamento passa por como os empresários encaram esses fatores, né? Como é que ele vai investir em máquinas, equipamentos, como é que ele vai incorporar a inovação que já está no mercado, como é que ele vai se qualificar, como ele vai buscar qualificação para os seus trabalhadores, né? Então tem uma perspectiva que é interna, que é micro, que é a ação do empresário,
Tem uma perspectiva que é macro, que depende do governo, né, do governo local, estadual e federal, e tem uma perspectiva das entidades de apoio como o Sebrae. Para uma solução não existe solução simples para um assunto complexo e nem só das partes interessadas vai dar a solução que se precisa, né. Então, a importância de um ecossistema, estar trabalhando junto de uma maneira cooperada para superar as barreiras e aproveitar as oportunidades, né. Um dado muito relevante é o de que é preciso 4 trabalhadores brasileiros para se equiparar à produtividade de um trabalhador norte-americano. Então, assim, estamos bastante distantes do que seria um benchmarking. E o que está por trás disso? Hoje até falamos no evento, não quer dizer que o trabalhador brasileiro seja pior, mas que muitas vezes ele está em condições, está num ambiente, seja macro, né, regulatório, ou no ambiente da própria empresa que ainda não está mecanizado o suficiente, não está automatizada o suficiente. Então, esse trabalhador brasileiro está submetido a condições piores que o trabalhador americano. Esse dado do 4 para 1 é na indústria ou no geral? No geral, No geral. no geral. Interessante, né, porque é legal fazer esse, né, esse recorte, estamos falando do geral. E sim, a gente, né, tem essa diferença ainda e olha que coisa, às vezes a gente passa batido, mas não, impacta diretamente no resultado, na produtividade E na e na competitividade do país competitividade. e das empresas, né. Sim, não só da sua empresa a competitividade, mas num olhar maior de todo um país. E quando a gente pensa nas cadeias globais, quando a gente pensa a potência de poder exportar e tudo mais, a gente perde competitividade. Todos perdem. Todos perdem, né. E nosso estudo mostrou que existe uma alta correlação entre produtividade e competitividade. Países menos produtivos têm perdas de competitividade, são menos competitivos, né, e também são menos inovadores. Então, isso está refletido na posição do Brasil nos vários rankings nos quais os países são comparados, né. Então, precisamos superar e correr muito, né, Andrei? É, isso aí, eu acho que a Heloísa trouxe muito bem, assim, essa correlação, né, são diversos fatores que acabam implicando, né, na competitividade das empresas, sejam, internas ou externas, o ambiente que ela está submetido, né. Algo que a gente costuma trabalhar muito, né, no Sebrae, que é essa questão também da gestão dos recursos. Então, como Importante. que esse empresário faz um bom uso dos recursos, sejam financeiros ou não, sejam de equipe, enfim, né, para que ele possa também tirar, extrair o máximo de cada uma das suas etapas ou de cada uma dos seus processos produtivos, né, ou até mesmo o melhor investimento no melhor equipamento para conseguir reduzir esse gap de 4 para 1 também, né. Então também, existem outras alternativas, então essa gestão, essa preparação do empresário, ela é importante, né. Então aqui, acho que é importante a gente salientar a questão da inovação aberta, né, então não necessariamente o empresário ele vai inovar sozinho, né, então a Heloísa trouxe muito assim, bom, estar conectado a um ecossistema, então como que eu me conecto com, seja o meu concorrente, seja o meu vizinho, seja o outro empresário que está num parque fabril próximo ou que está no mesmo setor, com entidades como o Sebrae, entidades de classe, universidades, né, ou seja, sozinho é mais difícil ir mais longe. Então os Não só problemas na inovação, né, Andrei? não só na inovação, mas, no sentido, assim, de buscar alternativas que são dores para minha empresa, para um setor como um todo, e muitas vezes quando a gente se une, né, a gente consegue, seja viabilizar recursos, né, ou até mesmo pesquisa, tecnologia ou soluções práticas,
né, mobilizando um ecossistema. Então, a gente consegue muitas vezes solucionar essas questões e elevar o nível né, dessas empresas. Então, seja de produtividade, de redução de desperdícios, né, de manutenções preditivas, e como que a gente posiciona aquele setor numa determinada região a níveis de atendimentos globais de cadeias de fornecimento, né? Então, ele pode estar olhando para um mercado interno, mas ele tem uma competitividade global. Então, ele vai poder atender tanto o mercado interno quanto externo com altíssima qualidade e rentabilidade. E o Sebrae também ajuda na internacionalização, né? A gente não podemos esquecer, dá todo o acompanhamento, né? Desde preparar sua empresa até emitir a nota fiscal, hein? Receber em euro, que tal? É bom, né, André? Imagina. É, Gasta em real e recebe em euro. esse é o objetivo, digamos assim, né? Quando a gente olha para avanços, né, de mercados internacionais, né? Mas o mais importante é no final do dia ele emitir a nota fiscal, né? Com Ele certeza, estar faturando, né? com Então, certeza. essa produtividade ela tem que refletir em novos pedidos, novas entradas para dentro da empresa e, né, numa sustentabilidade econômica e financeira dessa empresa, né? Então, o mercado internacional, para algumas empresas, ela se torna uma alternativa, sim, viável, né? E sempre esse olhar e a prática internacional eleva os padrões de produtividade e de competitividade, né? Também estudos demonstram claramente que a empresa que está olhando para fora, vendendo para fora, está submetida a essa concorrência internacional, não só porque faz benchmarking, mas sofre pressão do mercado. O mercado internacional é mais exigente, então isso eleva os nossos padrões. E também, ao se internacionalizar, o empresário é forçado a lidar com outra língua, Ah, sim, o que é que uma também barreira, né? é uma barreira, né? Então, o empresário tem que superar essa barreira. O nosso país, por ser muito grande, né, e ser um dos poucos países onde se fala o português, esse é um ponto sobre o qual a gente precisa estar muito atento, né? Sim. Então, quando a gente fala de qualificação dos nossos gestores, não só dos trabalhadores, mas também dos gestores, esse é um ponto de atenção muito relevante. Nós temos várias boas notícias também, Ainda, né? ainda Não bem, ainda sejamos, bem. não sejamos aqui pessimistas. Senão, André, a gente ia ter que levar a Heloísa mais cedo para o aeroporto, né? Se ela não nos traz boas notícias. Brincadeira, Heloísa. Temos várias boas notícias. Uma delas, né, é que o empresário de pequeno porte do Rio Grande do Sul, ele está muito bem posicionado nas estatísticas em termos de qualificação. Olha que Ele boa tem um notícia. nível de educação maior, bem maior do que a média nacional. Então, já é um ponto de partida muito relevante. Os trabalhadores também. Sempre o gestor, quando tem um nível de formação melhor, tende a buscar também uma qualificação maior dos seus trabalhadores. A gente tem aqui também no Rio Grande do Sul alguns setores da indústria que estão se colando muito com os serviços, né, e serviços tecnológicos. Então, Andrei já citou alguns exemplos, né, de práticas como um simples sensor acoplado no processo de produção, né, mas essa tendência global da indústria se tornar cada vez mais serviço e menos manufatura, ela Personalizado. atender o cliente de maneira personalizada e no próprio chão de fábrica ter condições de, às vezes, com mecanismos muito simples de fazer o que o Andrei chamou a atenção, que é gerar dados, analisar dados e transformar esses dados em gestão e até em novos negócios. Então, é possível fazer isso de uma maneira acessível para o pequeno negócio. Por quê? Muita tecnologia já está desenvolvida. O pequeno negócio não necessariamente ele precisa pegar um recurso para fomentar a inovação, montar um time de pesquisa, né? Buscar uma universidade para desenvolver algo completamente novo.
Vamos direto no assunto. Vamos buscar na universidade ou em empresas parceiras quem já tem e aplicar. Uma outra boa notícia é que a gente tem visto recentemente uma evolução muito grande das universidades e institutos de pesquisa no sentido de ir para o mercado, ir para a linha de frente. Isso é importante, né, Heloísa? Muito. A gente tem que parar com esse preconceito de lado a lado, né? Eu brinco que existe um vale de lágrimas entre a academia e o mercado. Sendo que o mercado recebe o profissional de onde? Da academia. E claro, né, tirando os pesquisadores e quem segue outra área, mas a academia prepara o profissional para o mercado. A gente precisa cruzar isso. Isso. E eu acho que estamos evoluindo. Muito. Estamos evoluindo e há inúmeros exemplos de projetos exitosos que são super aplicáveis na empresa. Eu acho que esse ecossistema que vem se estruturando de uma maneira cada vez mais orgânica e com essa visão de não só focar em conhecimento científico e P&D, mas pensar em como vai aplicar, onde vai aplicar, como tornar mais acessível. A gente está tendo uma evolução muito grande no Brasil e vejo que aqui também no Rio Grande do Sul. Em relação ao nosso posicionamento aqui, tanto o Estado como o Brasil, em relação ao mundo, tu acha que a gente está fazendo direitinho o tema de casa ou ainda temos que correr muito para chegar na média mundial? Eu acho que eu não posso ter uma resposta única. Essa é a pergunta de $1 milhão para Exato, Heloísa. exato. Difícil, né, Andrei, ter uma resposta única. Depende dos setores. A gente aqui tem indústrias que são benchmark mundial, estão fazendo o dever de casa muito bem feito. E também nós temos casos aqui exemplares de grandes empresas, médias empresas, buscando na sua cadeia de fornecedores qualificar e capacitar fornecedores de alto nível, né. Então, o Sebrae, por exemplo, coordena um projeto de encadeamento produtivo, que conecta as grandes, médias empresas com as suas necessidades e traz os seus fornecedores para serem qualificados, para dar conta de cumprir, não só cumprir as exigências dessas empresas âncora, mas também de levar soluções. Então, é um estado em que essa experiência do encadeamento produtivo tem sido muito exitosa, cheia de bons exemplos. O Rio Grande do Sul tem avançado muito também na produtividade agrícola, na incorporação de tecnologia no agronegócio, Legal. e é um casamento. O serviço vai entrando cada vez mais através de novos modelos de negócio, novos serviços, tanto no agronegócio como na indústria, né? E encontrar o acoplamento correto e acelerar isso é a chave do sucesso. Também. É isso que a Heloísa traz, né, do agronegócio. Eu não sou especialista em agronegócio, muito de longe Nossos por amigos isso. do agro aqui, os especialistas do Mas agro que estão nos ouvindo. isso, mas o Rio Grande do Sul ele está muito bem posicionado, né, na produção agrícola hoje, né. Então, olhando o cenário estadual, nacional, muito na questão também, né, dessa produção que a gente vem tendo aí recorde nos últimos anos e, né, o relatório mostra isso também, né, uma tendência de crescimento. Mas o que eu quero salientar é essa conexão, esse acoplamento, né, que a Luísa trouxe. Nós temos muitos pequenos negócios conectados a cadeias de valor de grandes empresas, né? Então, o agronegócio ele representa muito para o país e tem muitas grandes empresas ali dentro. Só que são as pequenas, muitas vezes, que são responsáveis pela fabricação, pela produção de determinadas peças, de implementos agrícolas que vão ser conectadas dentro da grande empresa, Mas vem né? lá da pequenininha, da garagem, lá do cantinho. Isso aí. Então, cada vez mais conseguir qualificar esses pequenos negócios, né? Qualificar o gestor, implementar a tecnologia nessas empresas para que elas consigam garantir
né, uma entrega de fornecimento a nível global, que é o que a gente vem falando, né, há muito tempo, preparar ele para exigências de mercados cada vez maiores, vai fazer também com que eleve, a produtividade como um todo, né. Então, esse é um grande exemplo de conexão muito mais ampla, né, não olhando só a pequena, mas como aquela pequena está inserida junto com uma grande que está puxando muitas vezes um setor, demandando muito de um estado, de um país, e tu começa a olhar, o crescimento como um todo, né, o crescimento geral, e não isolado de uma empresa, de outra, né, em determinada região, um determinado setor, né, elas estão conectadas. Eu posso ter uma produção e fornecer para diversos setores. Falamos tanto em estar em redes, importância de ser rede. Acho que esse exemplo que o Andrei trouxe é perfeito, né? A gente fala de uma grande empresa, mas que ele está conectada lá com, às vezes, até meia, só uma empresa familiar que está fazendo a pecinha pequenininha que junta com outra e que vai acabar lá distribuído para o mundo inteiro esse produto. Então, acho que isso é a aplicabilidade da rede, né? Como funciona. Não, com certeza. E olhando assim, o pequeno negócio, ele tem uma capacidade de personalização, né, de mudanças, de customização, ele é muito mais rápido por ter um processo mais simplificado, mais rápido, mais Flexível, enxuto, né? E flexível. esse pode ser o E potinho de ouro desse empreendedor, né? exatamente, né, então, ao mesmo tempo que a gente olha a tecnologia entrando cada vez mais agressiva, né, a digitalização está aí, está acontecendo, e essa também é a proposta da digitalização, de que tu conseguir customizar em massa. Então o pequeno negócio também tem que estar olhando para isso como oportunidade. Aquilo que ele já faz hoje, talvez de uma forma mais tradicional, como que a tecnologia pode acelerar para ele esse processo, ele continuar com essas características, né, de flexibilidade, de atendimento, de personalização, customização, né, para poder garantir inclusive uma entrega mais rápida. E aí, queria acrescentar uma outra perspectiva sobre os pequenos negócios, né? A gente está falando muito dos pequenos negócios tradicionais que estão inovando, que estão digitalizando, que estão buscando esses caminhos aí para maior produtividade e competitividade. Mas temos que lembrar que as startups também são pequenos Claro! negócios, E né? que, por falar em agilidade, chegaram as startups, né? Porque Isso. é do DNA desse tipo de negócio mudar rápido, erra rápido, barato, ajusta. Tá no DNA dessa empresa, né? Desse É, modelo de ela já negócio. nasce com esse modelo, de gestão, né. Então, não dá para a gente ficar falando de pequenos negócios só do ponto de vista dos pequenos negócios tradicionais, mas entender o duplo papel das startups nesse processo, né. Elas já nascem para crescer, para escalar, elas modelam negócios escaláveis, mas elas têm um papel muito importante na contribuição do crescimento, não só das grandes empresas, mas também das pequenas. Então, colocar junto a startup para levar soluções para as pequenas empresas tradicionais é um caminho que ajuda também a acelerar o aumento da produtividade, inserção em novos mercados da pequena empresa tradicional. Interessante, bom esse ponto aí, né, que a Heloísa está trazendo. Então, para você, empreendedora, empreendedor que está nos ouvindo, é legal sim procurar as startups, saber o que estão fazendo, né? Nós somos um estado muito rico em startups, um estado muito inovador. A gente está sempre lá na ponta com o número de, né, de startups. O estado inteiro não estão concentradas só aqui nos polos tecnológicos, somente aqui na Grande Porto Alegre. Nós temos Pelotas e Rio Grande como sul do estado muito potente, com várias iniciativas. A gente tem o centro do estado com Santa Maria, criou agora um centro criativo, um polo criativo, restaurando uma antiga vila belga que tem lá. Então, recuperando o patrimônio histórico, entrando com a cidade, com as ações da UFSM e esse polo criativo para startups. A gente tem Passo Fundo muito forte também. Então, a gente consegue abarcar o estado inteiro com muitas ações e que vem o nosso primeiro unicórnio, mais um unicórnio, primeiro, né? Não temos nenhum ainda, mas que vem o nosso primeiro unicórnio. E muitas vezes assim,
O que falta, né, é o que a gente estava comentando ali no início, ele já faz parte de um ecossistema, então como aproximar ele de uma grande empresa ou de um problema real de mercado? Muitas vezes ele já tem a tecnologia, ele já tem toda a expertise, falta aquele empurrãozinho, aquele algo a mais de conectar, de aproximar, de participar de uma rodada, de uma exposição, Uma boa né, de um conversa. bom desafio, de uma boa conversa. Esse é o papel do Sebrae também, né? Então, como proporcionar essa aproximação, esse ambiente de negócios entre startups, entre indústrias tradicionais, entre negócios inovadores ou disruptivos, e que todos eles consigam se complementar, né? Porque o que a gente quer no final é gerar nota fiscal lá no final do dia, né? Adoramos emitir a nota fiscal. No relatório teve um dado que me chamou a atenção, eu queria conversar um pouquinho com você sobre, que é sobre, né, a queda do crescimento da população brasileira, né? Fala que vai pode afetar a produtividade, né? Como é que vocês veem isso? Como é que está isso identificado no relatório? Que caminhos aí? Já temos alguns caminhos, algumas ideias? Bom, quando a gente fala em produtividade, né, em especial produtividade do trabalho, a fórmula é muito simples. Temos algo simples hoje aqui, hein? A produtividade do trabalho ela é calculada, né, no denominador o PIB, ou, né, o produto que é gerado, né, a riqueza que é gerada pela empresa ou pelo país, e no denominador as horas trabalhadas. Tá? Então, Certo. são 3 variáveis só, né? Produtividade do trabalho, riqueza e horas trabalhadas. Então, só existe uma maneira duas maneiras de aumentar a produtividade do trabalho. Ou reduzindo a quantidade de horas trabalhadas, ou por produto gerado, por riqueza gerada, ou aumentar a riqueza, né, mantendo o mesmo número de horas trabalhadas. Quando a gente tem uma queda de população e, por consequência, uma queda de força de trabalho disponível, né, no mercado, o que vai acontecer? Para manter a nossa produtividade, nós temos que aumentar o PIB, Certo. ou o quanto a empresa produz. E a gente está vendo um período de estagnação do PIB, como também um período de estagnação da produtividade ao longo dos anos. Então, nós vamos precisar gerar mais riqueza com menos gente Certo. trabalhando. Não é tão né? simples assim. O A cálculo fórmula é simples. O cálculo é bem simples. A fórmula é simples, mas o caminho é essa menor quantidade da mão de obra, que ela seja qualificada o suficiente para gerar mais valor, que a empresa tenha mais mecanização, tenha mais digitalização, que a empresa gere mais produto, né, pela mecanização e pela informatização e digitalização, que aí você pode ter menos gente trabalhando na empresa e você vai gerar mais produto, mais riqueza. Estou simplificando, né, Claro. nas alternativas, porque, como falei inicialmente, né, tem o ambiente de negócios que também precisa ser trabalhado, são vários outros fatores. Então, é preocupante, né, essa queda da população brasileira e, como consequência, a queda da população disponível para trabalhar. É um movimento que vimos nos vários países do mundo. O Japão é um exemplo muito claro, né? A Alemanha, com uma população bastante envelhecida, o que faz com que esses países comecem a ter um movimento de estímulo a aumento demográfico. Porém, são economias que já têm um alto grau de mecanização e de automatização. Então, o impacto sobre a produtividade, sobre o crescimento econômico é menor. É um problema sério, mas o impacto é menor. O ideal seria, né, um tema que eu gosto muito é o da sociedade 5.0. Ah, sim. Não é? Que é aquele conceito de uma sociedade que conseguiu avançar a tal ponto
no seu processo de mecanização, de utilização da tecnologia para automatizar ambientes, né, da casa, do trabalho, etc., que sobra tempo para as pessoas se envolverem com trabalhos criativos e imaginativos. Então, a sociedade 5.0 é a sociedade da imaginação, a sociedade da criatividade. Mas, para chegar lá, a gente precisa ter a tecnologia ao nosso favor. Nos ajudando. Sim. A gente está no meio de uma discussão sobre 4 ou 5 dias, né? Algumas de trabalho na semana. Algumas empresas fora do Brasil já adotaram, tem muitos testes. O Brasil, né, tá com um projeto agora também. Algumas empresas podem... Enfim, ainda num projeto de teste, né? Acho que vocês trouxeram vários fatores aqui que conversam um pouco com essa ideia, né? Então, seria meio que esse caminho, a gente consegue reduzir, mas a gente precisa inovar, automatizar, tirar um pouco aquele trabalho repetitivo. Eu diria que acho que a Heloísa trouxe muito bem assim os 2 pontos que conseguem influenciar, né, nesse número mágico, digamos assim, da produtividade. E só acrescentaria assim ainda, né, nessa questão da redução demográfica, né, o perfil das pessoas também está mudando, né? Então Geracional, né? o Muito. perfil geracional hoje, o jovem ele já tem outras habilidades, inclusive, mas outros interesses também de trabalhar em uma indústria tradicional, com poeira, com graxa, está mudando e vai mudar cada vez mais, né? Então, a tecnologia já está presente na vida dessas gerações mais novas, né? Então, ele já nasceu nesse mundo tecnológico. Então, a gente precisa Faz diferença, né? incorporar isso também, né? Então, acho que essa questão de reflexão entre 4 ou 5 dias, ela parte da adoção da tecnologia. Então, como que eu consigo otimizar cada vez mais o meu processo, que o número de horas ele começa eu posso reduzir o número de horas, eu consigo entregar a mesma produtividade ou mais. Também dessa questão cultural de mindset, né? E aí a gente está falando desde a força de trabalho que está vindo, né? Mas também do gestor, para como que ele se prepara hoje para adotar essa tecnologia, para contratar, para, né, enfim, como que ele se relaciona com esse público e como que ele vai fazer essa gestão, né? Essa equação no final do dia, digamos assim, né? Eu tenho 4 ou 5 horas por dia, eu tenho X pessoas, eu vou colocar mais ou menos para produzir a mesma coisa, né? Então, acho que é um cálculo que também ele tem variáveis externas geracionais, né, e culturais de cada Com região, certeza. né? Com certeza. Concordo com a Andrei. Nós temos 2 grandes desafios, pelo menos, relacionados a esse tema, né? Um é, com menos horas trabalhadas, gerar a mesma quantidade de riqueza, de PIB, ou mais, né? Então, para isso, a gente precisa mesmo da tecnologia. Porque se reduzirmos a jornada de trabalho e não fizermos esse esforço enorme de aumentar a produtividade no chão de fábrica, o que vai acontecer é uma redução do PIB, uma redução do crescimento econômico. Esse é um desafio enorme das empresas e do Brasil. O outro é relacionado ao tema trabalho. Certo. Né? E o futuro do trabalho e o futuro dessas gerações que vão fazer o quê? Esse é um problema não só brasileiro, mas é um problema mundial de proporções enormes. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão que eu adoro, né? Que é a nem. Nem estuda e nem trabalha. E eu vi um dado recentemente, acho que foi no Jornal Nacional, uma matéria em que é o número, né, de jovens na situação nem é assustador. Eu não tenho certeza absoluta do número, mas eu acho que na população entre 18 e 24 ou 25 anos, 60% são de nem. Então, é um número assustador. Como é que essa geração... Uma matéria aqui do Correio Brasiliense, né? Sim. Eu dei um Google rápido aqui, gente. Não, como o Google nos ajuda. Puxei da minha memória. Só manchete, eu nem abri aqui, tá?
Correio Brasiliense, um veículo sério, confiável, tá? Matéria de 6 de novembro de 2022. Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem. População entre 18 e 24 anos que não estuda nem trabalha corresponde a 36%. 36%. Bem menor do que eu coloquei, mas de toda forma Mas a gente está falando de muito mais grande. de um terço aqui. Eu que tenho né? criança E pequena. é força de trabalho. Eu que tenho criança pequena, fico muito preocupado, né? Então, acho que esse é o outro grande desafio, né? Como tornar esse ambiente para o jovem hoje atrativo, né? Que ele queira produzir também, né? E não fique muitas vezes só imaginando, né? Ou não que a imaginação não faz parte, mas como colocar a imaginação a favor também do ambiente de negócios, né? E a educação, né? O nem nem trabalha, nem estuda. Se você não estuda, você não está se preparando, você não está se qualificando para o mundo profissional, né? Então, isso é muito preocupante do ponto de vista pessoal, psicológico, familiar, social. São várias implicações e, inclusive, isso pode gerar impactos políticos, sociais enormes, né? A gente já vê movimentos no mundo inteiro dessa população ou nem ou submetida a condições de trabalho que não são sujeitas a garantias, né? Então é a gig economy, Isso. né? Que é gerada pelo avanço da economia digital, mas é um outro lado, né? Trabalho sem segurança, do ponto de vista de relações trabalhistas. Então, é um desafio enorme para as famílias, para as empresas, para o país. O que nós vamos fazer para essas gerações atuais já? Não estou falando das gerações futuras, não. Não, já estão aí, já estão no mercado, já estão existindo. Isso implica em políticas empresariais, políticas públicas, e já se falam em soluções até globais, né? Os grandes líderes globais discutem a renda universal básica. Sim. Né? Que deveria ser paga pelas grandes empresas de tecnologia que estão gerando várias oportunidades de emprego, mas estão acabando com muito mais emprego. Então, é uma perspectiva muito séria que a gente tem que trabalhar como país. E impacta completamente no nosso tema de hoje aqui, né? Parece que a gente foge um pouco falando de trabalho, mas estamos falando exatamente disso. Heloísa, que prazer te receber aqui. Coisa boa entrevistar alguém que ajudou em um relatório tão potente. E eu espero que tenha sido bom para ti também a tua estreia aqui no Plano de Voo. E o convite está aberto para voltar a gente fazer mais análises. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada pela oportunidade. E foi realmente muito prazeroso estar aqui e prazeroso também realizar esse trabalho com o Andrei e o time do Sebrae Rio Grande do Sul, que vai deixar muito legado para a atuação do Sebrae. Muito bem. Andrei, obrigada por ter trazido a Heloísa aí, esse tema super importante. Tu sabe que tu é de casa. Nossa, eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui, trazendo convidados aí também, né, de altíssimo gabarito, né, a Heloísa compartilhando aí muito conhecimento conosco. O trabalho está incrível, convido todos aí, né, para acessarem o relatório. Lembrando que ele é um dos diversos relatórios aí né, dessa parceria com a Fundação Dom Cabral. Em vários setores, né? Em vários setores, né, e sempre olhando temáticas que impactam o ambiente econômico, impactam na pequena empresa e como que a gente direciona para oportunidades para essas pequenas empresas, né? Então, é um prazer estar aqui Isso com aí. você. Esperem os próximos relatórios, vocês vão gostar. Olha só que coisa maravilhosa. Lembrando que o relatório, gente, pode ser encontrado em todos os conteúdos aí no portal do Sebrae. Também está nas redes sociais. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio também, aqui no Spotify. Então, para quem não tem desculpa de que não achou esse relatório, porque a gente vai fazer questão de te entregar. E caso não ache, também você manda um recadinho nas redes que a gente manda o link.
E aquele obrigada mais do que especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Também nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Ara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso, até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.